Bem, pessoal, não estranhem, porque o vídeo anterior ele cortou bem no finalzinho, mas vocês não perderam nada de importante. Eu só reforçava ali a necessidade de se fazer um estudo, né, complementar a essas aulas, a fim de que vocês entendam de maneira mais completa a explicação a respeito dos tópicos. Bem, então vamos começar a falar efetivamente sobre os princípios que regem os direitos reais. Hoje nós vamos tratar dos 4 primeiros princípios, na totalidade são 8. Né? Nós vamos falar aí dos 4 primeiros, para também não ficar um tempo aí em vídeo muito elevado. Bem, o primeiro dos princípios que regem os direitos reais e que também se aplica à posse como exteriorização do direito real é o chamado princípio da aderência, que também é conhecido como especialização ou inerência. Segundo esse princípio, no direito real existe entre o sujeito ativo ou titular e a coisa um vínculo jurídico que independe da colaboração de qualquer outro indivíduo para existir. E aqui nós temos uma diferença muito relevante em relação aos direitos pessoais ou obrigacionais. Veja, quando nós celebramos um contrato, qualquer com outra pessoa, nós dependemos dessa pessoa, queiramos ou não, para que o contrato atinja os seus objetivos. Vamos imaginar que eu ajuste a compra e venda de um veículo, né, com um conhecido. Se ele não me entregar o carro, mesmo eu pagando o preço, os fins para os quais o contrato foi celebrado serão frustrados. Eu dependo do outro contratante para que a nossa avença, a nossa relação contratual seja exitosa. E ele também depende de mim. Num contrato bilateral, vocês sabem, as prestações são recíprocas. Ele depende de receber o pagamento e eu dependo que ele entregue o veículo. Já numa relação de direito real, numa relação regida pelo direito das coisas, e aqui aplica-se também a posse, uma vez estabelecido, uma vez constituído esse poder que o sujeito exerce sobre a coisa, uma vez estando a coisa vinculada ao sujeito, ele não depende de mais ninguém para fazer valer o poder que o direito real, que a posse, lhe confere. Uma vez que eu tenha adquirido o veículo, pago o preço e recebido o bem, e me tornado, em razão disso, em razão da tradição da coisa, proprietário dela, eu não dependo de mais ninguém para exercer o poder que o direito real me garante sobre a coisa. Eu não preciso pedir autorização do ex-proprietário, vendedor, para usar o veículo numa viagem. Eu não preciso pedir autorização do meu vizinho para estacionar o carro na frente da minha garagem. Eu faço o que eu bem entender com o veículo, desde que, evidentemente, respeitando a legislação, sem que nenhuma outra pessoa na coletividade possa me impedir.
ou sem necessitar o auxílio de qualquer outra pessoa. As pessoas da coletividade só têm que me respeitar. E, uma vez constituída essa relação de poder, oriunda do direito real, se eu tiver, de alguma forma, o meu poder sobre a coisa comprometido pela atitude de um terceiro, de uma pessoa até desconhecida, o ordenamento jurídico me dá instrumentos para que eu faça valer essa minha prerrogativa sobre esse indivíduo, através, por exemplo, do manejo de ações judiciais. Então, uma vez constituído o direito real, existe aderência da coisa ao proprietário, ela gruda no proprietário, no possuidor, no titular do direito real. Ela se vincula, né, ao dono, ao titular do domínio, que não precisa da colaboração de ninguém para exercer o poder que o direito real lhe confere. Espero que tenha ficado claro. O segundo princípio é o princípio do absolutismo, né? Como já dito aqui mais de uma vez, e o absolutismo se trata justamente disso, os direitos reais são oponíveis erga omnes, ou seja, eles são absolutos. Eles valem indistintamente contra qualquer pessoa. Eu posso fazer valer o meu direito real contra quem quer que eu queira. Eles são erga omnes. Diferentemente do que acontece com os direitos pessoais. Se eu sou credor do preço de uma coisa que eu vendi a alguém, eu só posso exigir o meu direito de crédito em face dessa pessoa que adquiriu e não pagou. Eu não posso exigir de terceiros alheios à relação contratual a prestação que foi assumida por aquele indivíduo que contratou comigo. Percebem a diferença? Nos direitos pessoais obrigacionais, eu tenho o relativismo. Eles só têm eficácia, eles só valem em relação à pessoa com quem eu celebrei o contrato. Eles não são oponíveis a outras pessoas. Situação completamente diversa acontece com o direito real, com a posse, que são oponíveis erga omnes. Que eu posso exigir de qualquer pessoa que venha a, de alguma maneira, atrapalhar o exercício do meu direito, da minha posse, o respeito à minha condição de dono, possuidor. Percebem? O terceiro princípio. Antes do terceiro princípio, do absolutismo dos direitos reais, decorrem os chamados direito de sequela e direito de preferência. O direito de sequela constitui a prerrogativa que todo titular de direito real tem de exigir, de primeiro perseguir a coisa em poder de quem quer que ela esteja e exigir que ela lhe seja devolvida. Perseguir a coisa e reivindicar sua entrega. Esse é o direito de sequela. Já o direito de garantia, o direito de preferência, ele tem uma aplicação restrita aos chamados direitos reais de garantia. Aquela que a pessoa que for titular de uma garantia real, de um direito real de garantia, como penhor, hipoteca, anticrese, ela tem preferência no recebimento em relação a outros credores, em virtude desse caráter absoluto, né? Desse caráter erga omnes dos direitos reais.
né? Não importa que eu nunca tenha tido um contato prévio com outro credor do nosso devedor comum. Se eu tenho uma garantia real, se eu tenho um direito real de garantia, se o meu crédito é garantido por uma hipoteca e o do outro credor não for um crédito simples, um crédito comum, criográfário, eu recebo primeiro. E recebo primeiro por quê? Por causa do absolutismo que marca os direitos reais, inclusive aqueles direitos reais de garantia, que nós vamos estudar mais à frente. Ok? Terceiro princípio, princípio da publicidade ou visibilidade. Aqui nós temos uma consequência, uma decorrência do princípio anterior do absolutismo. Vocês vão entender. Bom, se o direito real é oponível erga omnes contra todos os membros da coletividade, é preciso que o legislador garanta uma forma, uma maneira, um jeito de todos os demais membros da coletividade, que devem respeitar o direito real, saber quem é o seu titular. O direito real, para ser respeitado, precisa ser visível, precisa ser público. Para eu poder fazer valer o meu direito real contra qualquer pessoa da coletividade, é preciso que esse direito real seja público, que todos possam conhecê-lo, que seja visível, que todos consigam visualizá-lo. Os direitos pessoais, oriundos de uma relação jurídica obrigacional, não precisam ser públicos para serem exigíveis. Há muitos contratos, inclusive, que possuem, e vocês sabem disso, cláusulas de confidencialidade. Muitos contratos são celebrados entre os contratantes sem que nenhuma outra pessoa tenha conhecimento da relação jurídica. E isso não trará repercussão alguma em termos de eficácia, produção efetiva de efeitos, exigência quanto ao cumprimento desses direitos pessoais, obrigacionais, derivados de um contrato. E não vai causar repercussão alguma. Por quê? Porque eu só posso exigir a prestação daquela pessoa com quem eu contratei. E evidentemente que a pessoa com quem eu contratei vai saber da existência do vínculo contratual e da obrigação que ela tem que atender derivada desse vínculo. Afinal, ela subscreveu o vínculo, ela manifestou expressamente a sua vontade para que o vínculo nascesse. Nos direitos reais, não. Por quê? Porque se eu quero fazer valer o poder jurídico direto e imediato sobre determinada coisa em relação a outros membros da coletividade, eu preciso garantir a eles uma forma de saber que eu sou o titular. E o meio concebido pelo legislador para propiciar que todos saibam da existência do direito real e do seu titular e garantam ao titular do direito real a possibilidade de fazer valer o seu direito em relação a terceiros, é a publicidade ou visibilidade. E aqui é preciso fazer uma pequena distinção. Em relação a bens imóveis, o Código Civil exige
para o aperfeiçoamento da aquisição que o título translativo da propriedade, que o contrato por meio do qual o cidadão adquiriu determinada coisa, seja registrado num banco de dados públicos, um cartório de registro de imóveis, para que ele tenha efeito. Então, aqui nós temos a publicidade como um elemento imprescindível à constituição do próprio direito real. Então, se eu vou até um cartório, vamos imaginar que eu vou comprar um bem imóvel. Eu faço uma pesquisa de preços, me interesso por 2 ou 3 apartamentos, visito esses apartamentos acompanhado por um corretor e escolho definitivamente um deles. Faço uma proposta, o vendedor aceita os termos da proposta e nós vamos a um cartório de notas celebrar uma escritura pública de compra e venda. Lembrando que imóveis com valor superior a 40 salários necessitam, como requisito de validade para aquisição, a celebração do contrato pela forma pública, através da escritura pública. Fomos lá ao cartório de notas. Eu depositei o valor do preço na conta do vendedor, o vendedor confirmou o recebimento, me entregou as chaves. E eu saí, os dois saíram, né? Eu saí com o contrato de compra e venda, com o título aquisitivo, com a escritura pública e o vendedor com uma cópia, para ele guardar, depois para declarar no imposto de renda. Bem, a entrega da chave do apartamento feita pelo vendedor, não me assegurou a aquisição do direito real de propriedade. Aquele ato de entrega das chaves simbolizou a transmissão da posse. O direito real à propriedade, ela só irá ser efetivamente adquirida e transferida quando eu pegar essa escritura de compra e venda e levar num cartório de registro de imóveis. Registrando a escritura, eu tornarei pública a minha aquisição. Eu estarei, de fato e de direito, investido do poder que decorre do direito real. Percebe? Sendo um direito oponível erga omnes, é necessário publicidade para sua aquisição. O registro do título translativo da escritura é necessário porque no caso de um bem imóvel, eu não consigo sair com ele por aí debaixo do braço. As pessoas não conseguem ver que eu sou o dono, passando pela rua e olhando para o imóvel. Elas vão obter essa certeza quando forem ao registro imobiliário em que o imóvel estiver cadastrado e puderem constatar que é ali no cadastro, que eu sou o proprietário. Então, o direito real sobre imóveis constitui-se no momento em que há o registro da escritura, quando a aquisição se torna pública. Ok? Já nos bens móveis, não é necessária toda essa formalidade. Primeiro, porque as transações envolvendo móveis são muito mais corriqueiras do que as imobiliárias. E segundo, porque eu tenho mecanismos de garantir visualidade, visibilidade, publicidade, a aquisição de bens móveis, sem o cumprimento de uma formalidade tão complexa quanto o registro imobiliário. Em relação aos bens móveis, o simples exercício da posse já sugere a propriedade. É suficiente para a aquisição da propriedade imóvel a tradição da coisa.
Basta que o proprietário anterior me entregue o bem móvel para que eu já possa me considerar dono. Então, se eu vou comprar um celular numa loja, pago o preço, quando o sujeito lá da loja, o vendedor, entrega a sacolinha com o celular, ali houve a tradição do bem. Aquilo é suficiente para dar visibilidade. Como eu posso andar com o bem pela rua, se ele está comigo é porque eu sou dono. Isso já é suficiente. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vou ficar à disposição. Só para concluir a minha promessa e abordar o quarto princípio, o princípio da taxatividade. Os direitos reais são taxativos. Não há direito real fora dos modelos concebidos pela legislação. O artigo 1225 do Código Civil elenca quais são os direitos reais admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, se vocês forem lá ao artigo 1225, vão encontrar a seguinte redação. São direitos reais. 1. A propriedade. 2. A superfície. 3. As servidões. 4. Usufrutos. 5. Usos. 6. Habitação. 7. Direito do promitente comprador do imóvel. 8. Penhor. 9. Hipoteca. 10. Anticrese. 11. Concessão de uso especial para fins de moradia. 12. Concessão de direito real de uso. 13. A laje. Aqui reside mais uma diferença entre os direitos reais e os direitos pessoais obrigacionais. Vocês sabem que os direitos obrigacionais, os direitos pessoais, o direito contratual é marcado pela chamada liberdade ou autonomia da vontade. As partes têm poderes para criar negócios jurídicos dos mais diversos, desde que esses negócios jurídicos não atentem contra a lei, contra a ordem pública, os bons costumes, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. É certo que o Código Civil regulamenta alguns modelos contratuais, que são aqueles modelos contratuais mais corriqueiros, compra e venda, locação, doação, depósito, mútuo, seguro, transporte, enfim. Mas isso não impede que as partes criem modalidades contratuais completamente novas ou modalidades contratuais híbridas, mistas. Existe liberdade. Não se atentando contra esses parâmetros, pode criar o contrato que for. Nos direitos reais é diferente. Não há constituição de direito real diverso desses previstos na legislação. O rol do 1225 é taxativo, números clausos, ou seja, fechado. Não é possível, por instrumento contratual, por exemplo, as partes conceberem uma nova modalidade de direito real que não se enquadre nesses modelos descritos aqui nos incisos do 1225, ok? Bom, pessoal, já ficou um pouquinho extenso aqui o vídeo, então nós vamos parar e ficamos hoje por aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem, eu estou à disposição no fórum e no WhatsApp para esclarecimentos, tá bom? Um abraço a todos aí, obrigado.